Abram as vossas Bíblias, queridos, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Lucas, esse evangelista, Lucas, o médico, Lucas, um homem que ele procura escrever o seu evangelho, assim como o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é bem detalhista. Lucas faz uma pesquisa bem específica, bem detalhada sobre os momentos das atividades, o andamento de Cristo em seus 33 anos nesta terra. Então Lucas procura descrever de uma forma muito clara a diferença. Marcos mostra Jesus como rei, né? A genealogia de Jesus começa com Davi. Lucas já vai trazer a genealogia de Jesus baseada em José. Por isso que Lucas fala muito da humanidade de Jesus. Marcos fala sobre Jesus como servo. Por isso que em Marcos não há genealogia de Jesus, porque o servo não era nem contado naquela época. E já João tem genealogia de Jesus. Em João? Não tem. Mas João 1 é clássico, né, queridos? E o verbo se fez... Perdão. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era... Então João vai apresentar Jesus como Deus. Então são essas diferenças, assim, de visão de cada evangelho, dos 4 evangelhos. E Lucas vai tratar muito da humanidade de Jesus. Lucas era médico, eu sempre falo isso. No Getsemane, Lucas foi o único que escreveu o momento em que Jesus, do seu suor, sai, do seu suor, dos seus poros, das suas glândulas sudoríparas, sai sangue. Lucas foi o único a mencionar e a escrever isso. Ele era médico, jamais ele poderia deixar de passar um fenômeno desse na medicina chamado hematidrose. Então Lucas escreve, deixa claro, porque por ele não poderia passar esse fato sem ser escrito, sem ser anotado, sem nós termos ciência como nós temos hoje. Lucas foi o único, ele era detalhista. Isso mostra a humanidade, Jesus como homem, sangrando por nós. A sua alma estava aflita, a Bíblia diz. Apavorado Jesus estava na sua alma. Enquanto homem, Jesus estava apavorado, porque o momento de carregar os pecados de toda a humanidade, o momento de se desligar do Pai por um momento, o momento de ir para a cruz, de morte de cruz. Que aflição, queridos, que aflição. Lucas, ele tem tem esse entendimento, ou melhor, ele tem esse conhecimento desse fato, e ele faz questão de escrever no seu evangelho. Lucas capítulo 7, versículo 11. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Lucas 7, dos versículos 11 ao 12. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 11 é assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada... E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças, Deus, pela oportunidade, o prazer de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra. Mas eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Não queremos sair daqui da mesma forma com a qual entramos. Deus, ministra nesse domingo da visão, onde essa mensagem está sendo pregada nas demais igrejas do Ministério Tijuca. Eu te peço, Senhor, assim como tu faz e irá fazer em tantas igrejas, faz aqui nesta manhã. Abre os nossos olhos, meu Pai. Nós temos certeza que há uma hora, há um momento exato que a tua bênção chegue em nossas vidas. Há uma hora certa, Senhor. Há uma hora marcada para que o milagre aconteça na minha e em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, marca um horário nesta manhã, Senhor. Marca um horário aí na tua agenda. Uma analogia, marca na tua agenda hoje, Senhor. Um dia de milagres nesse lugar. Nesse lugar. Fala conosco, meu Pai. E usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. O tema dessa mensagem é hora marcada. Hora marcada. Saiba que Deus tem uma hora marcada contigo. Amém? Você esteve aqui, você chegou até esta igreja, talvez você não tivesse essa programação e algo realmente o moveu para estar aqui. Saiba que Deus tem uma hora marcada contigo. Deus tem uma hora marcada comigo, contigo, cada um de nós. Deus marcou esse horário. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção no versículo 11. Ele começa assim, só a primeira parte A do versículo diz: em dia subsequente, no dia seguinte. Se o Espírito Santo traz essa menção no dia seguinte, em dia subsequente,
é porque algo aconteceu no dia anterior. Algo que marcou o dia anterior e fez com que o Espírito Santo deixasse anotado que agora num novo dia, porque algo aconteceu. E algo aconteceu no dia anterior marcante, queridos. Jesus em Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum, Jesus era seu quartel-general, era Cafarnaum. Jesus residia, entre aspas, em Cafarnaum. Ali era a cidade, ali era a casa onde ficava a casa de Pedro. E Jesus por muitas vezes ficava na casa de Pedro. Ali havia a sinagoga, a famosa sinagoga de Cafarnaum, que até hoje existe o destroço ali em Cafarnaum. É a cidade de Jesus. Cafarnaum é a cidade de Jesus, onde Jesus mais permaneceu. Ficava na Galileia, norte do mar da Galileia. E ali Jesus permanecia um grande tempo. Foi ali que Jesus, a partir dali, Jesus vai chamando os seus apóstolos, chamando os homens que iriam acompanhá-lo ali na Galileia, e especificamente em Cafarnaum. Mas em um dia desses, em Cafarnaum, um centurião, e centurião é um oficial romano que é responsável por 100 soldados, e esse oficial romano teve um de seus servos, um de seus escravos, estava muito doente, doente a ponto de estar quase morrendo. E aquele centurião, aquele oficial romano, ele tinha uma amizade muito grande com os judeus. Ele pede para alguns amigos judeus irem até Jesus e procurar Jesus, porque ele sabia, de alguma forma, que Jesus podia fazer algo na saúde daquele servo que ele tanto tinha consideração. E ali, aqueles amigos de judeus vão até Jesus e falam: olha, tem um oficial, tem um centurião, que seu servo está morrendo, ajude. E eles falam mais: olha, esse centurião, esse oficial romano, ele é muito importante, ele foi responsável por construir a nossa sinagoga. Ele tem uma consideração muito grande com o povo judeu. E Jesus vai à casa desse centurião, está a caminho da casa desse centurião para curar, para operar um milagre. E no caminho até a casa desse centurião, esse centurião fica sabendo que Jesus estava a caminho, manda algumas pessoas abordá-lo e fala: olha, Jesus, não venha na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo. Eu não sou digno, eu sou romano, eu tenho meus erros, minhas falhas, eu não sou digno. Mas esse cidadão romano, esse oficial romano, esse centurião, ele diz: mas uma coisa eu sei, eu sou um homem sujeito a autoridades. Eu falo para o meu soldado, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Eu falo para o meu outro soldado, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. E eu sei, Jesus, e o Senhor também, se der uma palavra onde você está, meu servo vai ser curado em casa. Jesus ouve aquela palavra, aquela informação, e ele diz para os demais apóstolos: nem em Israel vi tamanha fé. E na mesma hora, aquele servo do centurião é curado. Um milagre extraordinário. Não há fronteiras para Deus, amém? Existe um louvor que fala: Deus de perto, como se Deus não fosse de longe. Como se Deus estivesse preso a distâncias. Distância existe para mim e para você. Para Deus não tem distância, queridos. Amém? Deus é onipresente. Quem é onipresente não tem distância. O onipresente está em todo lugar. Tem aquele Deus de perto e não de longe, ainda fala isso, né? Não de longe. Tudo errado. É Deus de perto, é de longe, porque não existe quilometragem para Deus, não existe distância para Deus. Ele é onipresente, ele está aqui, ele estava ali, mas estava na casa também do servo centurião. E aí Jesus fala: nem Israel tem tamanha fé. E Jesus, naquela palavra, aquele homem imediatamente foi curado, queridos. Nós estamos aqui orando, intercedendo, lendo a palavra. Às vezes você está simplesmente, entre aspas, lendo a palavra, Deus está operando lá na tua casa. Você nem pediu, Deus está operando. Porque quando eu me aproximo, quando eu tenho comunhão com o Pai, Ele faz muito mais do que eu penso e imagino, segundo o poder que opera nele. Não é isso que Filipenses 2 diz? Deus opera muito mais, queridos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aí quando eu leio isso, esse dia subsequente é um dia pós um milagre extraordinário. E nesse dia subsequente, Jesus entra em Naim, nessa pequena cidade de Naim. E ao entrar nessa cidade ali, em Naim, que também ficava próximo a Cafarnaum, cerca de 15 quilômetros, ele encontra um cortejo fúnebre, o velório de um jovem, filho de uma viúva. E ele encontra aquele cortejo, aquela multidão vindo de um velório, ou melhor, indo para um velório enterrar aquele jovem. Primeira coisa que eu quero extrair desse texto:
E Jesus chega na hora certa, porque quando ele entra na porta da cidade de Naim, está saindo aquele cortejo. Jesus bate de frente. Jesus chega na hora certa para fazer um milagre. Talvez, aí eu fiquei pensando, poxa, se Jesus tivesse ido fisicamente na casa daquele servo, daquele centurião, será que tinha atrapalhado aqui no dia subsequente? Eu fico imaginando como Deus trabalha nos detalhes. Porque talvez se Jesus tivesse ido à casa do centurião, talvez ele ficasse cansado, talvez ele dormisse na própria casa, aceitasse uma hospedagem, e não estaria no dia subsequente em Naim. E aquele enterro passaria e Jesus não saberia. Olha como Deus tem uma hora certa e marcada em cada área das nossas vidas. Talvez você esteja aqui e não entende o porquê disso ter acontecido. E Deus falando, olha, é porque eu tenho uma hora marcada lá na frente. E se você ficar preso a isso, você não vai experimentar o que eu tenho para você lá na frente. Coisas que Deus tira da nossa vida. Entraves que Deus tira. Pessoas que Deus tira. Que às vezes está atrasando tua comunhão, tua intimidade, tua caminhada. Porque Deus tem uma hora marcada contigo lá na frente. Deus tinha uma hora marcada com aquele cortejo fúnebre. Deus tinha uma hora marcada, já estou dando spoiler da mensagem, porque você já conhece a mensagem. Deus tinha uma hora marcada para ressuscitar aquele menino. E talvez se ele fosse na casa do centurião, ele não chegaria no momento exato. Deus tem hora marcada para mim, para você, para cada um de nós. Calma o teu coração. Calma o teu coração. Joga a ansiedade de lado. Deus não cuida das aves, das plantas. Será que ele não vai cuidar de você? O que adianta um pouquinho de ansiedade tua? Vai antecipar o futuro? O futuro vai acontecer por causa da tua insana ansiedade? Não, querido. Então calma o teu coração. Tranquiliza o teu coração. Tem uma hora exata que vai acontecer. E quando eu falo hora exata, é para mim, né, querido? Porque Deus é atemporal. Assim como ele não tem distância para ele, não tem tempo para Deus também. O tempo de Deus é sempre hoje. É sempre hoje. Para mim tem uma hora marcada. E aí é meu conflito de esperar essa hora chegar. Esse é o desafio do homem de Deus. Tranquilizar o seu coração, deixar a ansiedade de lado, entender que Deus tem o kairos dele, o tempo dele exato para algo acontecer. E tinha, queridos. Se Jesus parasse, fosse à casa do centurião, talvez dormisse ali, talvez voltasse para sua casa, casa de Pedro, talvez chegasse cansado de um dia de caminhada, porque eram 15 quilômetros que ele ia percorrer até Naim. Talvez ele chegasse em Naim e o cortejo já tinha passado. Deus tem uma hora perfeita. Deus moveu aquele homem, aquele centurião para falar, não precisa vir não. Basta uma palavra tua, porque ainda tem outro milagre lá em Naim. Se você for na minha casa, Naim não vai ser assistido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Calma teu coração, queridos. Deus está preparando as coisas. Algumas coisas saem do lugar, parece que está saindo do lugar, não, Deus está ajeitando. Deus está colocando. Amém? Glória a Deus. Aí entende? Então Deus tem uma hora marcada para a sua vida. Não perca o foco. Continue caminhando com Deus. Amém? Deus tem uma hora marcada e o milagre vai acontecer. Aí o versículo 11 diz, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos de numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com duas multidões, queridos. Uma multidão vindo de Cafarnaum, feliz, alegre, regozijosa. Jesus curou aquele servo. Jesus bastou uma palavra dele. E na casa do centurião, o servo dele foi curado. E aqui eu fico imaginando aquela multidão. Um contando para o outro, falando para o outro, e pulando de alegria. Eu fico imaginando aquela multidão de alegria chegando à porta de Naim. E quando elas chegam a Naim, dão de encontro com uma outra multidão. Uma multidão triste. Uma multidão sem esperança. Uma multidão vivendo luto. Uma multidão entristecida. Uma multidão em um velório onde o filho único de uma viúva havia morrido. Ele era jovem, o texto vai falar isso. Você imagina uma viúva, já não tem o seu marido, uma mulher viúva,
E agora o único filho homem, que era o provedor da casa, agora até o seu filho havia morrido. E agora aquela mulher está sozinha, chorando, sem expectativas, sem esperança. Tamanha dor daquela mulher, viúva, sem filho agora. E aquelas duas multidões se encontram, uma feliz e outra alegre. Pergunta, queridos, você entrou por essas portas de hoje, em qual multidão você está? Você está saltando fogos de alegria ou você está triste? Essa é uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas responde para você mesmo aí dentro. Estou feliz, estou triste. Pastor, estou quase tacando uma pedra em você. Pastor, não concordo, estou indignado. Eu estou quase abandonando tudo, não acredito mais em Deus, não é possível. Em qual multidão você está? Deus trouxe hoje aqui, pastor, estou paralisado, estou desanimado, eu estou... Não estou em nenhuma dessas duas multidões. Estou indiferente. Na minha opinião, a pior coisa é a indiferença. Mas em qual multidão você está? E quando eu falo isso, não há julgamento nenhum, queridos. Amém? Não há julgamento nenhum. Mas eu quero que você se enxergue, Senhor, em qual multidão que eu estou? Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou... Em qual multidão você está hoje? Eu ouso afirmar, queridos, que não importa em qual multidão você esteja. O certo é que Jesus estava nas duas. Jesus estava nas duas. Na alegria e na tristeza. Ali ele estava. No horário marcado, as duas multidões se encontram numa intercessão única, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não importa como está o meu ânimo, não importa como está o meu coração, importa que Cristo está na minha vida. E se Ele está na minha vida, está na sua, está em nossas, algo vai acontecer. Há uma hora marcada e aquela hora era exata, aquela intercessão estava ali, Jesus estava ali. Você pode estar triste, pode estar alegre, Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. E Ele não está alheio, porque olha o que diz o texto bíblico, queridos. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Queridos, me chama a atenção porque a Bíblia diz vendo-a. Jesus, a princípio, o texto não me diz nada, não a conhecia. O texto, pelo menos, não me esclarece que Jesus já conhecia aquela mulher, já tinha alguma amizade com a família. Não, o texto não diz nada disso. Mas Jesus vendo-a, vendo o estado dela, vendo a tristeza, vendo a amargura, certamente as pessoas comentando, e o seu único filho, jovem, morreu, faleceu, e agora não tem marido, ela tem, e Jesus vendo-a. Querido, Jesus não está alheio ao que você está passando, creia nisso, amém? Jesus está vendo o que você está passando, Ele sabe do mais âmago, do mais profundo da tua alma, Jesus conhece, não está alheio ao que você está passando. Amizades podem estar alheias, pessoas podem estar alheias ao que você está passando, mas Jesus não está alheio. Ele vendo-a, e a visão que Jesus teve não foi apenas, queridos, de uma mulher chorando. Jesus sabia que estava no profundo do coração daquela mulher. Jesus sabia o anseio mais íntimo dela. E Jesus, ao vê-la, diz: o Senhor se compadeceu. Compadecer, a etimologia da palavra é padecer com, né? Então, quando Jesus olha para aquela mulher, ele se padece com ela. Em outras palavras, ele se coloca no lugar dela. Ele sente a dor dela. E ao sentir a dor dela, queridos, olha, é interessante porque Jesus, lembra de João capítulo 11, quando Lázaro morre? Maria começa a chorar, Maria começa a chorar, Maria começa a chorar. E quando Jesus chega e vê Maria chorando, o que Jesus faz? Jesus chora também. Chora não pela situação, porque estava no controle dele, mas chora por ver a dor de Maria. Chora por ver a dor de Maria. Mas Jesus estava no controle. Aí esse texto diz: vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Como assim não chora? Como assim não chorar? Como assim não quase perder a esperança? Como assim? Meu filho morreu. Como não chorar? Senhor, que falta de empatia é essa? De não querer que eu chore porque meu filho morreu. E era o único filho.
E não que Jesus estivesse alheio, não que Jesus não estivesse atento ao que aquela mulher está falando, mas que Jesus estava passando ali, mulher, não chora porque eu estou aqui. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu choro, mas eu estou aqui. Eu sei que você está passando, eu sei tua aflição, eu sei tua dor, eu estou aqui. Não era um sentido de ignorar o que ela estava passando, mas na certeza que Jesus iria transformar aquele choro em alegria. Como Isaías 61 diz, que Deus transforma o nosso choro em alegria, nosso pranto em alegria, veste louvor ao invés de espírito angustiado. Deus transforma. Jesus está aqui. Ele está na tua casa, no teu seio, na tua intimidade. Assim como ele estava naquela mulher. Ele viu a mulher, se compadece com ela. E, em outras palavras, chora não, porque eu estou aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Queridos, não é errado chorar. Amém? Não é errado chorar. Muito pelo contrário, o choro faz bem. Mas o choro tem limite. O choro tem limite. Tem tempo. O choro, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela... Tem tempo. Não quer dizer que é 24 horas depois. Mas vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas tem um limite para o choro. E ficar apenas chorando não vai resolver o problema. É isso que Jesus estava deixando bem claro para ela. Eu entendo a tua dor. Só que tem limite. Eu estou aqui. Olha para mim. Me busque. Não olhe para trás. Porque às vezes, querido, estamos alimentando e às vezes precisamos ser duros com cada um mesmo, com a gente mesmo. Às vezes estamos presos em um sentimento, não conseguimos nos largar daquilo. E há cura em nome de Deus. Nós cremos em curas, amém? Nós cremos em cura. Nós cremos em libertação. O que Jesus está falando, olha, tem tempo. Eu estou aqui, aproveita. Eu estou aqui. Para de chorar. Eu entendo tua dor. Só que olha para mim. Está chorando e não está me enxergando. Eu já te vi. Mas o teu choro te encapsulou de uma forma que ninguém consegue acessar você mais. Para aí. Olha para mim. Amém, meus amados. Jesus estava incentivando, convocando aquela mulher a ela entender que, olha, eu estou aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, a maca, né? Onde estava o falecido jovem. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, para aqui, queridos. Jesus está andando no meio daquela multidão, fico imaginando Jesus entrando no meio da multidão, e ele segura aquela maca para interromper a caminhada, porque ele iria operar ali um milagre. Nós sabemos disso. Amém? Mas os irmãos concordam comigo que ele poderia ter parado aquela caminhada de outra forma? Por quê? Tocar na maca era ilegal pela lei judaica. Número 19 diz que a pessoa que tocasse na maca de um cadáver se tornava impuro, imundo. Jesus, como judeu, jamais poderia tocar no esquife. Jamais poderia tocar. Porque pela lei judaica, ele se tornaria imundo. Jesus não poderia falar aqueles que estavam conduzindo, levando a maca, segura um pouquinho, rapidinho. Podia ou não podia? Por que tocar no esquife? Por que tocar? Podia ter feito de outra forma? Podia ou não podia? Mas ele fez questão de tocar no esquife. Ele fez questão de tocar naquilo onde a lei falava que não podia. Por quê, queridos? Porque Jesus queria anarquia. Queridos, lembra do sábado? Jesus curava nos sábados. E o sábado para o judeu é sagrado, não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode nem acender fogo. Jesus curava no sábado. Os fariseus, os saduceus ficaram indignados com a cura de Jesus no sábado. Porque o sábado está no decálogo, o sábado está na lei. Na lei é descanso, tem que parar, não pode fazer nada. E Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu vou continuar trabalhando. Jesus fazia milagre.
Jesus não estava preocupado com a lei, estava preocupado com vidas. E ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. E outros falam, eu mando no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu faço o que meu Pai manda. E Jesus, ele é o fim da lei. E o fim da lei não é apenas o término da lei, mas a finalidade da lei. A lei apontava para Jesus. A lei veio para apontar para Jesus. A lei veio como sombra daquilo que era perfeito, que é Jesus. Jesus toca no esquife e fala assim, olha, eu estou acima disso. Eu estou acima da morte. Eu estou acima da religiosidade. Eu estou acima de todas as coisas. Eu estou aqui. Eu não estou cerceado em uma religiosidade. Ei povo, ei mãe, ei viúva, eu estou aqui, eu toco no esquife, eu estou acima disso tudo, eu estou acima, eu que dou sentido para a lei. O sentido da lei vem através de Jesus, ele é a finalidade da lei, ele cumpriu toda a lei. Pastor, como que ele cumpriu toda a lei se o senhor acabou de falar que ele feriu uma lei? Porque a lei era sombra, e Jesus vai dar o sentido exato da lei. Jesus é a finalidade da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o sentido perfeito da lei. Porque a lei era a sombra daquilo que haveria de vir. Eu não preciso mais olhar para a sombra, não preciso olhar mais para a lei. Agora eu tenho a fonte, a imagem que faz a sombra. Qual é a sombra? Se a lei é sombra, quem fazia a sombra? Jesus. A lei era a sombra. Não preciso olhar para a sombra, olhe para Jesus. Jesus, quando toca no esquife, fala, eu estou acima disso. Eu estou acima da morte, da religiosidade. Eu estou acima de todas as coisas. Eu sou Deus. Jesus toca no esquife e fala para quem, eu estou aqui, mulher. Eu venci essa morte. Eu vou curar o teu filho, eu vou ressuscitar o teu filho. Não foi à toa que Jesus tocou no esquife. Não havia motivos racionais para ele tocar no esquife e criar uma celeuma entre os judeus que já o perseguiam por qualquer coisa. Os fariseus e saduceus já perseguiam Jesus porque ele não observava a lei. E Jesus aumenta a polêmica mais ainda segurando o esquife. E Jesus não está preso a lei nenhuma, queridos. Amém? Jesus não está preso à lei. Ele é o sentido da lei. Amém, queridos? A lei apontava para ele, a lei se encerrava nele, a finalidade da lei era ele. Amém, meus amados? Então, quando eu vejo isso na minha vida, na sua vida, saiba que ele está sobre tudo. Jesus está sobre qualquer situação que você possa estar vivendo. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Ele faz a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Ele toca no esquife mesmo. Porque tem uma vida ali que é muito mais importante do que uma religiosidade. E um ritual cerimonial. Deus está falando, olha, eu não estou preso à cerimônia, ao cerimonial de um ritual. Eu sou o cumprimento de tudo isso. Ele toca no esquife, eu fico imaginando todo mundo, que é isso, meu Deus, imaginando, né? Porque a Bíblia não diz, mas ele tocou no esquife. E o texto continua. Chegando, se tocou no esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ei, queridos, Deus está falando contigo hoje, levanta. Em nome de Jesus. Ei, jovem, homem, idoso, mulher, levanta-te. Levanta-te. E não é um pedido, é um mandamento. Eu te mando, eu ordeno. Eu não estou querendo saber se você quer ou não quer. Ordem, ordem, queridos. Ordem é para cumprir. Ordem, quando alguém dá uma ordem para você, e você está sujeito a uma autoridade, a ordem é dada é a ordem cumprida. Não importa se você está bem no dia, se está mal no dia. Não importa se você acordou diferente. Ordem é ordem. Deu uma ordem, cumpra. E Jesus sabia o que era autoridade. Levanta, uma ordem. Te dou uma ordem. Levanta, jovem. Levanta. Eu fico imaginando isso no mundo espiritual. O diabo se alegrando por ter ceifado mais uma vida. E Jesus toca no esquife falando, eu estou acima da morte. Eu estou acima da religiosidade. Primeiro sinal, depois ordem. Levanta. Eu não sei o que está morto na tua vida, queridos. O que parou na tua vida, o que está cerceado. O que estagnou na tua vida.
Onde que você estava andando e você parou? Onde que você estava andando e olhou para trás? Faz uma retrospectiva aí mental, histórica na tua alma. Pastor, por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Algo parou na minha vida, algo se estagnou na minha vida. Jesus está aqui porque Ele ressuscita mortos, amém? E tem coisas que estão em nós, que precisam ser ressuscitadas. Sonhos, projetos, eu não sei. Mas é uma ordem, queridos. Não é um pedido, não é uma faculdade, não é se você quer ou não quer. No mundo espiritual, com Deus, queridos, a palavra do Senhor sempre é imperativa. É sempre uma ordem. Em outras palavras, Deus não está preocupado. Não vou falar isso não. Vou usar outras palavras que eu tenho que pegar leve. Mas, queridos, não pare. Já tudo que o diabo quer é que você fique indiferente às situações. Tudo que o diabo quer é que você se perca na multidão da felicidade ou se perca na multidão da tristeza. A felicidade pode fazer com que o perca para você. O dinheiro pode tirar você da presença de Deus. Os bens, as conquistas pode tirar você da presença de Deus. A tristeza também. Mas quando você entende que Jesus está na multidão feliz e triste, você entende que tristeza e alegria não definem quem é homem e mulher de Deus. Mas sim, Jesus está na tua vida. Jesus estava ali. Jesus viu aquela mulher, se compadeceu dela e fala: para de chorar. Para de chorar. Tem tempo para chorar. Tem tempo para chorar. Às vezes você vê pessoas que não progridem. Não progridem. O amigo, o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus, não incentiva essas coisas. Ele leva a pessoa à mudança. Tem pessoas que ficam chorando junto. Fica 2, 3, 4, 5, 6 chorando. E todo mundo chorando. Aí tem um amigo meu, ele chora comigo. Ele se compadece comigo. Jesus fala: parou. Já chorou. Eu estou aqui. Vou vencer isso. Amém? Eu te dou uma ordem, levanta. Sai do teu lugar. Sai daquele ambiente que está te perturbando. Sai com aquelas pessoas. Não sei, algo Deus vai fazer na tua vida. Amém? Mas pare, chega, não tem como ficar a vida inteira murmurando, ou chorando, ou me lamentando, lamuriando de algo. Jesus está aqui, amém, queridos? Ele toca no esquife e fala: vamos embora, levanta. É uma ordem, levanta-te. Levanta nessa manhã em nome de Jesus. E o 16 diz: todos ficaram, 15. Sentou-se o que estivera, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua manhã de restituição, amém, queridos? Em nome de Jesus. Aceite, entenda essa ordem, uma ordem. É que nem perdão, né, queridos? Perdão é uma ordenança de Deus, é imperativo. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa, sabia? Se você não perdoa, Deus não te perdoa. É possível Deus não perdoar alguém? Sim. Quem a pessoa não perdoa? Quem não perdoa, Deus não perdoa. Queridos, perdão não é no meu intelecto. Quando eu entender o porquê daquilo ter acontecido, eu posso até perdoar. Perdão também não está no sentimento. Quando passar essa dor, eu vou perdoar. Perdão também não está a qualquer coisa. Perdão é uma decisão. Um dia eu falei isso em gabinete, a pessoa falou: pastor, o senhor está falando para eu ser hipócrita, para eu perdoar mesmo sem querer? Eu estou falando: não, falei: você está botando palavras na minha boca. Eu estou falando para você perdoar mesmo não querendo. Mas isso é hipocrisia. Estou falando para você perdoar mesmo não querendo. Vai até aquela pessoa, mesmo não querendo, doendo, fala: eu te perdoo. Peça perdão também. Porque dos dois lados há erros. Peça perdão também. E você vai ver como o teu coração vai mudar. Você vai ver como aquele peso vai sair das tuas costas. Você vai ver como o perdão é libertador. Amém? Eu não preciso quando eu me esquecer do que aconteceu, eu vou perdoar. Esquecer nunca.
vai acontecer nunca. Mas não entender, não vai entender. Às vezes você não vai entender nunca o que vai acontecer. Decida perdoar. É uma decisão tua. E ela não consiste em achar que tudo passou, que já está. Não, é uma decisão. Você pode estar dolorido por dentro. Vou decidir. E no mundo espiritual você vai ver se algo não vai se abrir no mundo espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Levanta, é uma ordem, não é uma faculdade tua, não é uma... Claro que você tem um livre-arbítrio de levantar ou não, é claro que você tem. Mas tome como uma ordem, em nome de Jesus. Amém? E Jesus o restituiu a sua mãe, versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre... Deus visitou o seu... Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda... Poxa, mais interessante, porque Naim está em Samaria, está na Galileia, mas a notícia foi tão grande, chegou até a Judéia no sul. Olha como o milagre é tão impactante, que não ficou preso a Samaria, a Galileia, foi até o sul, não ficou preso a Naim, mas foi até a Judéia toda, conheceu e ficou conhecido o milagre da ressurreição, do ressuscitar daquele jovem, do filho da viúva de Naim. Amém, meus amados? O milagre que Deus faz na tua vida é para ser conhecido nos 4 cantos da terra. O milagre que Deus está fazendo na tua vida e vai fazer mais e mais. Jesus está aqui, tem uma hora marcada contigo. Vamos se colocar de pé. Tem uma hora marcada de Jesus contigo. Jesus marcou essa hora contigo. Jesus marcou esta manhã para você vir aqui. Porque Ele tem milagres para você. Ah, eu estou triste, estou alegre, pouco importa. Jesus está aqui. Ele passa por cima de todas as coisas, ele toca no esquife, ele fala: eu estou acima de tudo. Não há outro nome acima dos céus, nem debaixo dos céus, que não seja o nome de Jesus. Todo joelho, toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Senhor dos senhores, Rei dos reis. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda a autoridade está em suas mãos. O que é um esquife para Jesus? O que é uma cerimônia, um cerimonial para Jesus? Às vezes somos super religiosos. Não faça aquilo, não faça aquilo. Nos esquecemos do que nos faz não fazer aquilo e aquilo. Queremos colocar a religião para depois falar de Jesus. Queremos criar regras para depois a pessoa conhecer Jesus. Estamos invertendo os valores. É por eu conhecer Jesus que a minha vida muda. É porque eu conhecer Jesus que meus atos mudam, meus pensamentos mudam, as minhas amizades mudam. É por eu conhecer Jesus. Amém, meus amados? Ele toca no teu esquife hoje. Ele toca naquilo que está morto hoje e dá vida a você, em nome de Jesus. Aquilo que está morto nós repreendemos em nome de Jesus. Feche seus olhos, Deus amado, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, há poder na tua palavra, Deus. Deus, toca em esquifes hoje, toca em macas hoje, em nome de Jesus. Aquele que está morto, haja vida agora. Levanta em nome de Jesus. Aquilo que está prostrado, desanimado, indiferente, levanta em nome de Jesus. Deus, ressuscita sonhos, projetos. Ressuscita unção, Deus. Ressuscita intimidade contigo. Ressuscita a alegria de estar na tua presença. Ressuscita, meu Pai, amor por ti. Ressuscita o desejo de ser usado por ti. Ressuscita o desejo de receber dons de ti.